Olá, gente! Estamos aí na nossa campanha de 52 dias de jejum e oração. Hoje é dia 45 da nossa campanha. Estamos na semana 7, que é a penúltima semana, e vamos falar sobre colheita nessa semana 7. Estamos falando, né, sobre colheita na semana 7. Dia 45, qual é o tema de hoje? A colheita da centralidade, a colheita de colocar Jesus no centro de tudo. O texto de hoje é Colossenses capítulo 1, do 16 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia entre todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Glória a Deus por isso. Qual é a colheita de você colocar Jesus Cristo no centro da tua vida? A primeira coisa que eu vejo aqui é: tudo foi criado por meio dele e para ele. Então a primeira colheita que nós vemos aqui é a colheita de sentido e propósito. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu do nada. Você não nasceu para viver uma maldição que a sua família falou contra você na sua infância, na sua adolescência. Você não nasceu para viver uma desgraça de vida. Você não nasceu para ficar sofrendo o tempo todo ou para ser vítima de alguém. Você não nasceu para ser capacho de ninguém. Você nasceu com um propósito. Você foi criado pelo Senhor. E Jesus Cristo estava ali na criação, ele é a presença do Filho, né, do Deus Filho, estava ali na criação e você foi criado para ele. Você foi criado para Cristo. A sua vida tem sim um propósito, a sua vida tem um sentido. Então você pode viver esse propósito desde agora. Então uma das colheitas que nós temos quando colocamos Jesus como centro da nossa vida é o propósito da nossa vida. Eu entendo o porquê de eu ter nascido e para que eu nasci. Então, quando você tem essa comunhão com Jesus Cristo diária, por quê? Quando eu coloco Jesus no centro, ou seja, toda a minha agenda, todos os meus projetos, todos os meus sonhos caminham em direção a Ele, ficam ali à disposição dele. Então, conforme eu ando com Jesus, quando eu tenho e mantenho essa comunhão, eu passo mais ainda a compreender e a viver o meu propósito. O seu propósito não é só trabalhar, ganhar dinheiro, se aposentar e tirar férias. O seu propósito não é só ter filhos para ter uma família bonita. Seu propósito não é só ter saúde quando você cuida do seu corpo, ou quando você vai ao médico, ou quando você faz um check-up. Seu propósito de vida vai além daquilo que a gente vem a fazer, vai além das coisas normais, vai além da nossa lógica humana. Nós fomos criados para algo muito maior, muito melhor do que ganhar dinheiro, muito melhor do que ter família. Nós vivemos para um propósito maior. Por que eu falo isso? Muito melhor do que ter família, muito melhor do que ter dinheiro. Eu estou sendo hipócrita? Não, gente. É bom ter dinheiro, é bom ter saúde, é bom ter família, é maravilhoso. Só que tudo isso tem prazo de validade. Ora você está com dinheiro, ora você está sem. Ora você tem saúde, ora você não tem. E não adianta você ser pobre ou rico. Ninguém consegue comprar saúde. Você pode comprar o melhor tratamento, mas isso não é garantia de que você vai conseguir passar pela cura, por exemplo, daquela doença. Então, você comprar o melhor tratamento, ter o melhor plano de saúde, não tira você o ônus, né, de você viver ali uma complicação, numa cirurgia e etc. Família também tem prazo de validade. Que isso, pastor? Tá agorando meu casamento? Não, gente. Casamento não acaba só com divórcio, não. Casamento também acaba quando um dos cônjuges falece. Então, assim, família tem prazo de validade. A gente veio na pandemia, eu conheci uma família que eram 4, né? O esposo, a esposa e os 2 filhos. Agora a família é só a mãe e o filho, porque um dos filhos faleceu durante a pandemia de uma outra doença e o pai faleceu de Covid. Ou seja, era uma família completa. Então a família tem prazo de validade. Tem gente que, né, nessas enchentes e tal, tinha lá a família toda e agora sobrou só aquela pessoa. Então, assim, família também tem prazo de validade. E aí? A família da pessoa acabou, as pessoas morreram, e agora ela não tem mais propósito de vida? Agora ela vai viver
apenas do luto, ela vai ser escrava do luto. Não, nós temos um propósito além disso. Nós temos um propósito para além do nosso luto. Nós temos um propósito em Cristo, que é para a eternidade. Então, nada do que a gente possa conquistar nessa terra, família, dinheiro, saúde, bens, estudos, nada disso se compara a ter um propósito em Cristo. E quanto mais eu caminho com Jesus, mais eu vivo esse propósito. Agora, quando eu não ando com Cristo, então eu vou sempre me afastando do meu propósito. Pastor, então, eu sou crente, eu estou vivendo meu propósito? Nem todo mundo que diz que é crente está vivendo o seu propósito. Tem muita gente que diz que é crente, mas está vivendo de acordo com o mundo. Vive preocupado com o amanhã, vive preocupado com o dinheiro, vive preocupado com isso ou com aquilo, está sempre murmurando, está sempre reclamando, ou não está reclamando de nada, está tudo bem, mas aquela pessoa parece estar faltando algo, porque não está vivendo propósito. Viver em comunhão com Cristo vai além de ir a uma igreja no domingo ou na quarta-feira, ou em qualquer outro culto, ou numa célula, ou num pequeno grupo, ou numa programação. Ter comunhão com Cristo é uma comunhão diária e nós é que vamos nutrindo essa comunhão. A palavra de Deus diz que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Então nós é que precisamos dar esse start, até porque o próprio Deus já nos deu acesso à presença dEle. Então agora é minha responsabilidade trilhar por esse acesso. Eu sempre dou esse exemplo. Você recebeu um convite de casamento. Agora compete a você decidir se você vai no convite ou não. Você já tem o acesso. O convite já está na sua mão. Agora a responsabilidade de ir é totalmente sua. Então Deus deu esse primeiro passo. Ele nos deu um convite, nos deu acesso através de Cristo Jesus. Agora, se você vai escolher caminhar com Cristo todos os dias, é uma responsabilidade sua. Ah, pastor, por que eu não estou sentindo? Não é sobre sentir. Deus já te deu acesso. Agora é vontade de andar, vontade de ter um compromisso com Ele. E vai além também da força de vontade, porque às vezes você não vai ter vontade, mas você sabe que Ele é o caminho, verdade e vida, então você vai caminhar ali com Ele, mesmo sem vontade. Não fica esperando sentir, não. Muita gente fica esse negócio, mas quando Deus tocar no meu coração, eu vou fazer. Gente, não tem esse negócio de quando Deus tocar no seu coração. A não ser que seja um propósito que Ele quer que você viva e está pedindo uma confirmação. Agora, andar com Cristo, você precisa de que Deus toque no seu coração para andar com Cristo. Tu acha que Deus não quer que tu ande com Cristo? Gente, é umas coisas muito loucas que a gente vê. Ah, quando Deus tocar no meu coração, eu vou para a igreja. Quando Deus tocar no meu coração, eu vou participar daquela célula. Não, quando Deus tocar no teu coração, você vai andar com Ele só quando Ele tocar no seu coração, Ele já te deu acesso. Ele já te deu acesso. Então você pode sim caminhar com Ele. Ele quer que você caminhe com Ele, óbvio que Ele quer. Contanto que Ele entregou seu único filho, né, para morrer ali naquela cruz, derramar o sangue dele, para a gente caminhar com Ele. Você tem propósito. Aqui nesse texto eu vejo também, nele tudo subsiste. Nele, Ele que sustenta as coisas. A palavra de Deus diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra dEle. Nele tudo subsiste. Você existe para Ele e você é sustentado por Ele. Você é firmado por Ele. Você está firme nele. Então, uma das colheitas que nós temos quando colocamos Jesus como centro da nossa vida é ser sustentado. Nós vivemos provisão, milagres, ou seja, o Senhor nos sustenta pela palavra dEle. Nele tudo subsiste. Não tem nada à toa, não tem nada voando, não tem nada sobrando. Não, é Ele que segura, Ele nos assegura disso, dessa certeza de que estamos nele. E aí vai dizer, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ou seja, Ele nos ensina sobre comunhão. Outra colheita de colocar Jesus como centro é que a gente aprende a viver em devoção à presença dEle e também espalhar essa devoção em comunhão com a igreja. Muita gente tem dificuldade com a igreja, com as pessoas, porque lidar com o ser humano é muito difícil. Né? Então, mas a gente, como é que eu entendo que a igreja é bom para mim? Que estar no meio dessas pessoas, mesmo que elas sejam difíceis, é bom para mim. Quando você põe Jesus no centro da tua vida, você passa a amar pessoas difíceis. Você passa a servir a essas pessoas como se elas fossem superiores a você, mesmo que elas tenham pisado no seu calo. Mas para você ter essa colheita de você aprender a amar essas pessoas difíceis, você precisa colocar Jesus no centro. Porque se você não coloca Jesus no centro, a sua mágoa vai estar no centro, a sua frustração vai estar no centro, a sua expectativa vai estar no centro, e aí se a sua expectativa for frustrada, você não vai conseguir amar essa pessoa, você não vai conseguir servir ao Senhor em comunhão com a igreja. Então por isso que é importante você colocar Jesus no centro, porque Ele vai te ajudar a amar pessoas difíceis e a viver em comunhão e a servir a Ele em
comunhão, porque não tem como ser igreja sozinho. Então, continuando esse texto, diz que ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia entre todas as coisas. Né? Tô aqui suando aqui, né? Eu tô vindo da rua e aí gravando o vídeo. Então, assim, ele tem primazia na sua vida, na sua história, quando você acorda. Jesus está em primeiro lugar. Quando você vai almoçar, quando você está sozinho em casa, ele está em primeiro lugar. Então, ele é o primeiro, ele é o primogênito, o alfa, aquele que chega. E ele está aqui, ó, nós entendemos que ele tem primazia em todas as coisas. Foi o Senhor, o Pai, Deus Pai, que o colocou nessa posição. E nós vemos aqui também, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Quer a plenitude de vida? Vida abundante? Está em Jesus Cristo. Só colocando Jesus no centro é que você vai ter a colheita de uma vida abundante, de uma vida plena. Mesmo que você esteja enfrentando dificuldades, você vai gostar de viver. Você vai amar viver. Você vai olhar para aquele dia, mesmo que a sua vida pessoal esteja um caos, mas você vai olhar para aquele dia e dizer: esse é o dia que o Senhor me fez. Eu vou me alegrar nesse dia, porque o Senhor me deu mais um presente, mais um dia para eu viver. Então, o Senhor pode te dar essa plenitude, porque nele reside toda a plenitude. E ele também o quê? Nos reconciliou. Agora nós temos acesso ao Pai, nós podemos adorar, nós podemos servir ao Senhor, nós podemos falar com Deus, porque agora houve essa reconciliação. Então, quando você coloca Jesus no centro, uma outra colheita é a sua reconciliação com a eternidade, reconciliação com o propósito de Deus na sua vida. Então, quer viver em comunhão com Deus, você precisa colocar Jesus no centro. Olha só que colheita boa! Glória a Deus! Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos fazer entender e também nos reafirmar, confirmar aquilo que o Senhor já tem falado ao nosso coração. Nos ajuda a colocar Jesus no centro da nossa história, da nossa vida, dos nossos planejamentos, e a gente vai estar colhendo tanta coisa: propósito, vida abundante, comunhão, reconciliação, sustento no Senhor, provisão. Oh, Deus, como é bom te servir. Tem misericórdia de nós e nos perdoa quando a gente coloca o Senhor em segundo plano. Nos ajuda, Senhor, a colocar Jesus sempre em primeiro lugar, que Ele seja o centro da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.